Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando, de onde você fala e gravando de locais silenciosos. E não se esqueça, se mandar em texto também o equivalente a uma leitura de 40 segundos a 1 minuto. Tá ok, pessoal? Tem gente aí mandando tese de mestrado aqui. Se for ler essas perguntas, a gente não consegue contemplar muitas pessoas. Bom, pessoal, eu gostaria até que vocês fizessem... Eu vi alguns comentários de vocês, né? Falando sobre esse cenário aqui, bem clean aqui, tá só a parede preta aqui nesse meu novo estúdio, é tudo preto, né? Coloquei só uma luzinha ali e o fundo todo preto. Muitos de vocês elogiando, dizendo que tá mais clean, ficou melhor até para acompanhar o conteúdo. E alguns dizendo que não ficou tão bom assim. Porque na realidade aqui o apartamento que eu vim, montei o estúdio, ele teve um espaço para eu colocar uma biblioteca separada, né? Tem uma biblioteca ali só onde vai ficar as leituras, não vai ser aqui no mesmo estúdio aqui. Eu venho aqui no estúdio só para gravar e eu fico a maior parte do tempo nessa biblioteca, onde ficaram a maioria dos livros. Depois, de repente, eu até ponho um videozinho para vocês. Ficou uma boa parte dos livros, mas estão todos aqui em cima, né? Numa prateleira aqui, vocês não estão vendo, porque como tem muito livro, não coube lá também tudo na biblioteca. E livros também, talvez que eu não precise mais acessar, estão guardados dentro do armário. Então ficou aqui sem esse cenário aqui atrás, né, que vocês estavam acostumados, e aí muitos também estão sentindo falta. Então, por favor, coloquem aqui no comentário o que vocês acharam desse cenário, se vocês gostaram assim mesmo, clean, sem muita informação atrás de mim, ou se vocês acharam que ficou pior. Tá ok, pessoal? Só esse comentário aí que eu vi, tem bastante comentário de vocês falando sobre isso. Então vamos interagir aqui nos comentários, que a opinião de vocês é sempre muito importante. Vamos aqui então à primeira pergunta. Olá, professor Cobori, me chamo Jéssica e moro há 5 anos na Irlanda. Gostaria de escutar a sua opinião sobre a aproximação de Donald Trump a Putin. Você acredita que ele possa ter tentado negociar a Ucrânia com a Rússia para, de contrapartida, conseguir o apoio de Putin em uma tentativa de avanço com os BRICS para assim conter um crescimento de influência ainda maior da China? Obrigada pelo seu trabalho. Bem, vamos lá, Jéssica da Irlanda. Jéssica, eu acho que eu já até comentei aqui em vídeos anteriores, né? Qual que é a minha visão? Realmente, se eu fosse resumir, o Donald Trump foi lá, conversou com o Putin, não chamou ninguém, né? Não chamou os aliados europeus, não chamou nem o maior interessado, que é o presidente da Ucrânia. Foi lá, simplesmente sentou com o Putin e, para mim, ele negociou dividir a Ucrânia entre os Estados Unidos e a Rússia, né? Pelo andar da carruagem, pelo que estão ventilando aí, qual seria esse acordo de paz, e depois até ele chamou o Zelensky, fez aquela cena lastimável lá, né, de muita falta de diplomacia, de truculência com um outro chefe de Estado, que eu já comentei aqui também, nem vale a pena retomar, mas aparentemente ele chegou lá e negociou com o Putin, falou, ó, você fica aí com o que você já tomou, o que você já invadiu, é seu, né, e a outra metade da Ucrânia, fica comigo, né, eu vou negociar com o Zelensky aí uma condição desse acordo de paz e eu poder explorar aqui os minerais raros, né, as terras raras aí que eles chamam, que é justamente, como eu comentei, aquilo que tem muito na China. A China é uma das maiores exportadoras, né, de germânio, antimônio, grafite, tudo que é preciso ali para produzir semicondutores, armamentos, mísseis, né. Claramente ali o Donald Trump negociou isso com o Putin, até para ele tentar minar um pouquinho, né, dessa influência que a China tem sobre exatamente essas terras raras, né, os minerais raros aí, e ele ter aí também, aumentar um pouquinho o poder de barganha dos Estados Unidos. Então, para mim, claramente, ele chegou com o Putin, dividiu a Ucrânia entre os dois, digamos assim, um lance de alta traição com os aliados europeus que ele sempre teve. Foi ele, quando eu falo ele, foi os Estados Unidos, tá, que colocou a Ucrânia nessa enrascada aí, ao incentivar, ao ficar por trás, ao ficar incentivando a Ucrânia a entrar na OTAN, ao dizer que os Estados Unidos iam instalar mísseis lá em Kiev,
fez tudo isso aí, provocou uma reação preventiva da Rússia invadindo a Ucrânia, para que isso não ocorresse, né? Isso faz parte da geopolítica, e agora ele simplesmente vai lá e negocia com o Putin dividir a Ucrânia entre os dois países, né? E você está correta, claramente ele está querendo, na verdade, minar o poder de influência da China, né? Vai dar certo? A Rússia, eles não nasceram ontem, né? Eles já derrotaram muitas e muitas nações em muitas guerras e, novamente, não estou fazendo uma avaliação moral se eles estão certo ou errado, mas, sob o ponto de vista de análise da geopolítica, ele simplesmente não vai se aliar aos Estados Unidos e esquecer todo o resto. Ele sabe, obviamente, que a intenção dos Estados Unidos é tentar enfraquecer o BRICS, tentar enfraquecer essa aliança da Rússia com a China. A Rússia vai fazer o que interessa para ela, vai jogar também, se os Estados Unidos acham que ele está jogando com a Rússia também está jogando com os Estados Unidos. Mas você está correto, a leitura é essa, tá? Eles dividiram a Ucrânia entre os dois e os Estados Unidos claramente está querendo minar aí a influência da China junto aos BRICS, já que os BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, originalmente, né? Hoje já está lá Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Indonésia, vários países aí já fazem parte dessa aliança, desse bloco que a gente conhece como BRICS. Ok, Jéssica, essa é a minha opinião. Espero ter te ajudado. Vamos aqui à próxima. Bom dia, professor Koburi. Quero te sugerir duas coisas. Uma, fazer vídeos ponderando como vai o andamento do Brasil no contexto geopolítico mundial. Estamos acertando ou errando? 2, reeditar ou legendar seus vídeos na língua inglesa para maior disseminação de seus conteúdos. Gosto de suas ideias, acho que precisam ser ouvidas. Obrigado, um abraço. Seu xará, Zequinha de São Paulo. Zequinha de São Paulo, meu xará, José, provavelmente. Então vamos lá. Bom, a sua primeira aqui, vou começar pela segunda. Coincidentemente, Zequinha, chegou um aviso do YouTube, acho que foi ontem, aqui por e-mail, dizendo que o meu canal foi contemplado com aquelas dublagens automáticas em inglês, tá? Então, nas próximas semanas aí, os próximos vídeos que eu postar, eles já vão ter isso automaticamente. Você pode selecionar o áudio em inglês, ou seja, todos os países aí que escutam, né, os conteúdos em língua inglesa poderão acompanhar o conteúdo do canal também. É uma grande notícia, né? Eu já pensava mais ou menos isso que você estava falando, até porque aquele vídeo que eu gravei sobre a era Trump, né, o declínio do Império Americano, muita gente pediu para que eu colocasse esse vídeo em inglês, porque ele, por incrível que pareça, brasileiros que moram nos Estados Unidos me dizendo que muitos americanos, amigos americanos, gostariam de acompanhar, e eles estavam acompanhando como a gente acompanha aqui, né? A gente vai lá, manda tradução automática e fica lendo a legenda. Mas esses brasileiros que moram nos Estados Unidos, me dizendo que muitos amigos americanos gostariam de escutar o vídeo em inglês, né? Então, essa notícia do YouTube é uma boa notícia aqui para esse intento, tá ok? Muito, muito obrigado aqui também por ter sugerido, mas coincidentemente o YouTube já contemplou o canal com essa dublagem automática em inglês. E nas próximas semanas deveremos ter essa novidade aqui no canal. E aqui a sua primeira, que você quer saber, o Brasil nesse contexto geopolítico mundial. O Brasil sempre teve diplomaticamente um papel meio, digamos, em cima do muro, né? Ele não briga com ninguém, não desagrada ninguém, fica ali literalmente em cima do muro ali para que não assuma lado nenhum e não tenha confusão com nenhum dos dois lados. Comercialmente, isso teve sucesso até atualmente, né? O Brasil, o maior parceiro comercial do Brasil é a China e o segundo maior é os Estados Unidos. Então, se os dois começam a brigar e ele toma um lado, ele, teoricamente, geopoliticamente, comercialmente, ele pode ser prejudicado. Então, ele fica sempre aí no fio da navalha ali, dançando em cima do muro. Em algum momento, o Brasil tem que tomar uma posição, e é isso que eu acredito. Na geopolítica mundial, em algum momento, ele tem que tomar oposição, não se radicalizar. Você não precisa se radicalizar, você pode continuar fazendo parte do BRICS, continuar fazendo negócios com as duas maiores economias do mundo, mas em algum momento você vai ter que tomar um lado, até porque nessa guerra aí parece que ela vai se acirrar, né? Geopoliticamente, eu acho que o Brasil tem cometido enganos quando ele não aderiu à nova Rota da Seda, quando ele bloqueou a entrada da Venezuela nos BRICS, né? A Venezuela é um grande produtor de petróleo. Quando eu estou dizendo, de novo, na geopolítica, você não pode ter muito esse julgamento que eu falo, que está certo, está errado, se a Venezuela é uma ditadura, se não é, se eu vou aceitar ou não vou.
por BRICS, era extremamente interessante que a Venezuela fizesse parte, porque ela é uma grande produtora de petróleo. E a China, a Rússia, todos os países do BRICS queriam pôr a Venezuela e o Brasil foi lá e vetou. Eu acho que isso foi uma decisão errada, assim como não aderir completamente à nova Rota da Seda, né? Até porque o Brasil precisa defender, acima de tudo, o seu interesse. O interesse do Brasil está acima de tudo, do que ficar em cima do muro. Então, se em algum momento o interesse do Brasil for exatamente tomar partido, ele tem que tomar partido, ele não pode ficar sempre em cima do muro. Então, acho que isso é um erro. Mas tem outras perguntas aqui, a gente vai falar mais sobre isso, porque isso tem a ver também com um projeto de nação, com um projeto de desenvolvimento da economia brasileira. Por isso que, inevitavelmente, vai, em algum momento, fazer com que o Brasil tome uma posição, não fique sempre em cima do muro. Tá ok, Zequinha? Espero ter te ajudado aqui nessa minha posição e nas próximas perguntas que a equipe selecionou aqui, você vai ver que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos aqui, então, à próxima pergunta. Olá, professor. Sou de Atibaia, São Paulo, e meu nome é Marli. Parabéns por seu fundamental trabalho sobre economia política. Gostaria de perguntar sobre o problema da inflação dos alimentos. Ele afeta a todos, principalmente os mais pobres. O governo tem tentado, sem sucesso, domar a inflação dos alimentos. Parece uma questão de difícil administração. Gostaria que o senhor analisasse o problema e, se possível, apontasse caminhos que indiquem alguma solução. Obrigada. Vamos lá, Marli, aqui de Atibaia. Marli, deixa eu colocar minha posição. Estão falando muito sobre isso, né? O governo agora zerando os impostos aí sobre alguns alimentos e fazendo com que uma ação aí, digamos assim, paliativa para tentar reduzir o preço dos alimentos. Como eu disse, se a gente não resolver um problema estrutural, a gente não tiver um projeto de nação, a gente vai ter que estar sempre tomando medidas paliativas que vão resolver problemas pontuais. E isso não é interessante. A gente tem que mudar realmente a estrutura da economia brasileira. A economia brasileira, primeiro, é uma economia que vive muito de vender. É uma economia primária, vende produtos que a gente chama de commodities, né? Então, o Brasil, se pegar metade da pauta de exportação do Brasil, é minério de ferro, soja, petróleo, carne. São todos esses que eu citei, a gente considera commodities porque nós não somos, em economia que a gente fala, formadores de preço, né? Nós somos tomadores de preço, ou seja, quem define o preço das commodities, ela é cotada internacionalmente em dólar e nós não somos nós que formamos o preço, nós tomamos o preço que é formado pelo mercado internacional. Então a gente fica sempre nessa dependência, né? Então teve algumas perguntas que vieram nesse sentido de mas aí essa guerra comercial dos Estados Unidos com a China, o Brasil pode ser beneficiado porque vai exportar os alimentos, né, que os Estados Unidos forem sobretaxados pela China, isso vai abrir uma janela de oportunidade e o Brasil vai exportar mais. Isso tem um efeito colateral, né? O efeito colateral é que quanto mais a gente exporta, mais caro também começa a ficar no Brasil, né? Porque fica mais vantajoso para o agronegócio exportar os alimentos lá para fora e, teoricamente, esses produtos começam a ficar mais caros no Brasil também. O inverso também é verdadeiro, né? Geralmente, quando tem algum problema comercial com o Brasil lá fora, a carne aqui fica mais barata, porque o Brasil começa a exportar menos, começa a sobrar mais carne no Brasil e o preço da carne cai, assim como de outras commodities, né? Então, não é tão simples de analisar esses problemas comerciais internacionais, né? Por isso que eu falo, enquanto a gente não resolver o problema estrutural da economia, a gente fica à mercê dessas flutuações aí no comércio internacional. Então, o Brasil não pode ser eternamente um tomador de preço. A gente tem que começar a ser formador de preço, né? E ser formador de preço é você desenvolver a sua economia, tornar a economia um pouco mais sofisticada, mais industrializada, tá mais, que a gente chama, na fronteira tecnológica, com sofisticação produtiva, com intensidade tecnológica na nossa indústria high-tech. É isso que você passa a ser um formador de preço e não tomador de preço. Mas, voltando aqui, já estou extrapolando, voltando aqui ao problema dos alimentos, né? Dentro até disso que eu falei, vocês vão ver que faz sentido, uma coisa que resolve muitos os problemas, muitas injustiças no Brasil e ajuda a ter um controle maior sobre o preço dos alimentos no Brasil é a reforma agrária. Se a gente fizer a reforma agrária no Brasil, a gente não vai depender só de grandes exportadores produzindo alimento no Brasil e ficar à mercê deles do que sobrar eles vendem aqui.
quando você tem uma ampla reforma agrária, né, de agricultura familiar, de vários, que é o que a China fez, né? Você pegar, a China começou resolvendo o problema da grande maioria da população, que era uma reforma agrária de produção ali local, familiar, para depois ele começar a desenvolver a indústria. Obviamente, são estágios diferentes, o Brasil não é a China, a gente não teria, digamos, esses mesmos passos, mas uma das formas é uma reforma agrária ampla, que distribuísse realmente as terras aí para as famílias que produzem, para os pequenos agricultores, porque esses pequenos agricultores, inevitavelmente, a grande maioria da produção deles seria vendida dentro do Brasil, né? E talvez um excedente seria exportado. Então, isso era uma maneira de regular um pouquinho a oferta de alimentos dentro do Brasil. São várias ações, tá, que pode fazer. Vou citar duas aqui. Uma delas é essa, a reforma agrária, eu acho que tem que acontecer. E a outra solução é o governo Bolsonaro destruiu a Conab, né? E o governo Lula não reativou, né? Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento, que são os estoques reguladores. O que são os estoques reguladores? O governo tem estoque desses alimentos na Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, em que ele faria esse contraponto. Quando tivesse faltando alimentos, ele demandaria vender esses estoques reguladores, né? E quando tiver alimento sobrando demais, ele repõe esses estoques reguladores. Ou seja, ele amenizaria essa volatilidade de falta de alimentos dentro do Brasil, né? Esse desequilíbrio entre oferta e demanda, e aí ele conseguiria regular os preços através da atuação da Conab com seus estoques reguladores, tá? Isso deveria já ter sido reativado, não foi. Isso gera essa pressão inflacionária em cima dos alimentos, a depender do gosto aí do comércio internacional, do que acontece no comércio internacional de alimentos, tá? E, novamente, a gente é tomador de preço. Então, se a gente é tomador de preço, a gente tem que ter mecanismos, né, para reduzir essa volatilidade aí na oscilação do preço das commodities, né, dos alimentos principalmente. Então, seriam duas ações assim que eu acho que já ajudaria bastante a amenizar esses problemas na inflação de alimentos. Obviamente, o que o governo está fazendo agora é pontual, né? Esse negócio, eu acho que enquanto a gente ficar fazendo medidas paliativas para resolver problemas pontuais, a gente nunca vai resolver o problema definitivamente. Ok, espero ter te ajudado, Marli. São assuntos assim que dá para ficar horas falando, né? Mas seriam duas ações assim pontuais que eu acho que já... Ações pontuais não, ações estruturais que eu acho que ajudariam a resolver esses problemas. Vamos aqui à próxima pergunta. Isso aqui é do José Ricardo. O José Ricardo, a equipe até mandou aqui que ela deu uma editada, tá? Tirou uns trechos aquilo que eu falei, né? Tava muito longa a sua pergunta, mesmo assim ainda ficou longa, mas ela cortou alguns parágrafos aqui que me pareceu que eles cortaram porque estava um pouco repetitivo, mas a íntegra da sua pergunta aqui foi preservada, tá? Mas quando vocês mandarem perguntas em texto, gente, calibrem ali para que seja uma leitura também entre 40 segundos e 1 minuto, ok? Olá, professor Cobori. Meu nome é José Ricardo e eu moro na Espanha, Barcelona. Eu assisti um podcast onde você foi entrevistado e foi feita uma pergunta sobre a produtividade dos brasileiros. Essa questão é sempre colocada pela classe burguesa que sempre busca culpar as pessoas que trabalham pelos problemas econômicos do país. Isso me deixa sempre incomodado. Eu já trabalhei em 14 países e não acho que o brasileiro é menos competente ou menos esforçado que um europeu ou um estadunidense. Eu gostaria de saber mais de sua opinião sobre esse tema. Você acredita que isso é complexo de vira-latas ou só luta de classes? Você concorda que quando um operário alemão produz mais que um brasileiro, é porque as empresas na Alemanha investem mais em automação e tecnologia e menos no Brasil? Porque a hora do operário é mais barata no Brasil? Você concorda que se um trabalhador brasileiro produz menos, a culpa é da classe burguesa e não dos trabalhadores? José Ricardo, vamos lá. Isso aí ficou... Eu fiz essa... Eu lembro, dei essa resposta lá no podcast do Market Makers, né? Que eles fizeram a pergunta sobre por que a produtividade no Brasil é tão baixa, porque os trabalhadores no Brasil têm a produtividade tão baixa. E foi um podcast de 3 horas, quase 3 horas e meia, né? Então, o tempo que eu respondi ali talvez não foi suficiente para deixar isso explicado, e veio bastante pergunta nesse sentido, né, para explicar um pouquinho melhor essa questão da produtividade, porque talvez não tenha ficado tão claro, apesar de muitos de vocês dizerem que foi
Foi bem didática, né, a minha participação lá. Mas vamos lá, o problema da produtividade. Na verdade, isso tem a ver com a estrutura da economia, né? Quando eles perguntaram lá, se não me engano, eu falei que os trabalhadores qualificados que poderiam aumentar a produtividade na economia brasileira não ficam no Brasil porque não tem mercado para eles aqui, né? Porque a nossa indústria é pouco sofisticada. Então, países que têm baixa produtividade é porque eles quase não têm indústria. As indústrias que existem são low-tech. Você está ali sempre em serviços não sofisticados também, porque serviços sofisticados, como você vê, serviços no mercado financeiro são considerados sofisticados, e aí você pode ter uma alta produtividade. De onde vem esse negócio de baixa ou alta produtividade? De serviços escaláveis ou não escaláveis, né? Então, quando você consegue ter um serviço, um trabalho que é escalado, ele tem escalabilidade, ou seja, ele tem economia de escala e economia de escopo, você pode melhorar muito a sua produtividade. Quando você não tem, é indiferente, né? Vou tentar dar uns exemplos aqui. Então, economias que aí tem a ver com o que você falou na Alemanha, mas porque eles não investem no Brasil, por uma questão de mão de obra, talvez uma confusão aí. Economias que estão na fronteira tecnológica, economias que têm alto índice de industrialização, de indústrias high-tech, de sofisticação produtiva, né, de intensidade tecnológica, você tem economia de escala. Você tem produtividade que pode ser escalável, né? Então, você tem alta produtividade. Por quê? Você utiliza maquinários modernos, tecnologia, que isso vai aumentando a produtividade do trabalhador. Ok? Então, esse é um problema. A gente não tem produtividade no Brasil porque a gente não tem essa economia, né? Nossa economia é de indústria low-tech, sem escalabilidade. Um exemplo, indústria automobilística, nós não temos. Então, um trabalhador que trabalha aí na Alemanha, como você está dando exemplo, trabalha lá na Mercedes-Benz, trabalha na Volkswagen, esses trabalhadores têm alta produtividade. Por quê? Porque lá eles produzem, têm tecnologia, eles que desenvolvem os automóveis têm alta tecnologia, têm escalabilidade, economia de escala e de escopo. A produtividade do trabalho lá sempre pode ser escalável, sempre vai aumentar, a produtividade do trabalho alta. O Brasil não tem indústria automobilística, a gente monta automóveis aqui, né? Então, sei lá, a Volkswagen tem uma montadora aqui. A gente não produz um automóvel Volkswagen, a gente monta um automóvel Volkswagen. Então a gente não tem intensidade tecnológica, a gente é um montador. Só fica lá montando os carros e revendendo. Então você não está na indústria, não é uma indústria high-tech, né? É uma indústria, é uma montadora, que os economistas chamam de maquiladora. A gente só fica montando as coisas aqui e revendendo. A gente não desenvolve. Então, se a gente pegasse o que sobrou no Brasil de alta tecnologia, a Embraer. Então, se a gente pegasse a Embraer e visse a produtividade do trabalho na Embraer, é altíssima. Mas não é na montadora da Volkswagen, tá? Então, a Embraer é uma empresa brasileira, chegou a esse estágio de alta eficiência, de alta tecnologia, porque ela foi bancada pelo Estado durante todo o seu tempo de desenvolvimento, de aprendizado. Então, ela chegou, hoje ela é considerado tecnologia mais avançada do que várias empresas de aviação, de tecnologia, e ela chegou nesse estágio, então ela é uma empresa de alta tecnologia e alta produtividade. Então isso a gente não tem no Brasil. Quando você tem serviços não escaláveis, a mesma coisa, né? Como que um garçom no Brasil tem a mesma produtividade de um garçom na Suíça, como eu dei o exemplo, né? Ele vai ganhar mais porque um restaurante na Suíça ele está dentro de um ambiente econômico de uma economia que é exatamente o que eu falei. Economia de alta sofisticação tecnológica, que está na fronteira tecnológica, tem sofisticação produtiva. Então, aquele ambiente daquela economia propicia que o garçom na Suíça ganhe muito mais do que um garçom no Brasil. Só que a produtividade do garçom na Suíça é a mesma da produtividade do garçom no Brasil. Por quê? Sei lá, o cara consegue servir 50 clientes por dia. Você não tem... O Nassim Taleb chama de extremistão e mediocristão, né? Você não tem escalabilidade em serviços de garçom. Um garçom lá deve servir, talvez do Brasil sirva até mais, né? Tem uma produtividade até maior, porque ele consegue, até para ele conseguir manter o emprego e conseguir, digamos assim, melhorar a renda dele, ele trabalha e tem até uma produtividade maior que um garçom na Suíça. Mas se a gente fosse dar um exemplo simples, um cara na Suíça serve 50
clientes aqui, ele serve 50 clientes. Se o cara quiser servir 100 clientes lá, ele não consegue, porque não é escalável, não é um serviço escalável, tá? Então, aquela resposta que eu dei no Market Mix foi nesse sentido, né? Ah, por que a produtividade do trabalho no Brasil é baixa e não aumenta? Porque a nossa economia não está pronta para isso. Nossa economia são de serviços não sofisticados, são de indústrias low-tech, né? A gente não tem sofisticação produtiva, não tem indústria. O Brasil foi completamente desindustrializado, né? Com vários lances. Primeiro foi no choque do petróleo, nossa dívida externa era muito alta. Se tinha uma coisa boa que os militares fizeram é que eles pelo menos tinham um plano nacional de desenvolvimento, só que foi bancado com dívida externa. Quando veio o choque do petróleo, começou a desindustrialização no Brasil, né? Então, até a década de 80, para você ter uma ideia, o Brasil tinha uma produção industrial igual a China e a Coreia do Sul somadas. Você vê como a gente parou e desindustrializou e os outros dois países fizeram o inverso, se industrializaram e cresceram muito, né? Então, a gente foi completamente desindustrializado, aí veio a década de 90, governo Collor, abriu o mercado, não protegeu a nossa indústria, matou a nossa indústria de vez, aí veio o governo FHC com o Plano Real, combateu a inflação, domou a inflação, mas a um custo de problemas no câmbio, problemas de altas taxas de juros, acabou de matar a nossa indústria, né? Então hoje o Brasil é um país desindustrializado, ao contrário das nações que cresceram, né? E que eu sempre comento, né, que para mim existe um divisor de águas aqui, a década de 80, né? Eu falei, até a década de 80 o Brasil tinha a produção industrial da China e da Coreia do Sul juntas. A China e a Coreia do Sul pegou e cresceu, né? E o Brasil decresceu, desindustrializou. Qual que foi o divisor de águas ali? O neoliberalismo, né? A gente foi seguir a cartilha do consenso de Washington, fazer o que os Estados Unidos queriam, a gente matou a própria economia brasileira. É óbvio, né? Se eles vão dar uma cartilha para você ser forte. Não, eles vão dar uma cartilha para você ser fraco, né? Porque ele quer continuar a ser forte. Então, esse complexo nosso de vira-latas talvez seja esse, né? Ficou seguindo cegamente o que o consenso de Washington mandou, acabou com a economia brasileira. Quem não seguiu, quem fez o inverso cresceu, né? Foi a Coreia do Sul, foi a China. Eles, cartilha de Washington, por que eles vão seguir aqui? Eles fizeram o inverso, protegeram a indústria, investiram pesado em ciência e tecnologia, investimento estatal, e hoje eles são essa potência. O Brasil foi seguir a cartilha, o consenso de Washington, a cartilha dos americanos, e a gente ficou para trás, tá? Então, essa resposta que eu dei no Market Mix foi mais nesse sentido, talvez não tenha ficado bem explicado por causa disso. Ele falou, por que é? Eu falei, porque um trabalhador altamente qualificado no Brasil, ele não fica no Brasil. Não tem indústria para ele trabalhar no Brasil. Acho que até o professor Paulo Gala que fala lá, o engenheiro que virou Uber, isso é um exemplo bem claro, né? Um engenheiro que trabalha no Uber lá, no exterior, né? O que ele faz? Ele tem alta produtividade, porque trabalha lá desenvolvendo a plataforma, sofisticação. Então a produtividade do engenheiro do Uber é altíssima, né? A produtividade do nosso engenheiro aqui é baixíssima, porque o nosso engenheiro aqui é motorista do Uber. O engenheiro lá não, ele trabalha no Uber. O nosso dirige Uber. Essa é a grande diferença. Qual vai ser a produtividade de um motorista de Uber? Baixa. De novo, não é escalável, né? Você só está dirigindo o carro. Eu consigo dirigir dentro da cidade de São Paulo, sei lá, 200 km por dia. Se eu quiser dobrar minha produtividade, dirigir 400 km, não vai dirigir. Não é escalável, né? Não é um serviço escalável. E o engenheiro que trabalha na plataforma do Uber lá fora, ele vai aumentar a produtividade dele porque ele está num ambiente de sofisticação tecnológica. Então, se eu fosse resumir, dá para falar muito tempo sobre isso aqui, né? Mas se eu fosse resumir, seria isso, tá, Zé Ricardo? Espero ter elucidado aí e complementado essa resposta que eu dei lá no Market Makers, né? Que talvez não tenha realmente ficado muito clara, né? Vários de vocês mandaram perguntas. Vamos aqui, então, à nossa última pergunta. Olá, professor José Cobori. Meu nome é Vanessa, falo aqui de Belo Horizonte. Estou te seguindo, né, o seu canal e você em suas visitas aos podcasts da vida, né? E teve um podcast, não tem muito tempo, que você comentou, sim, que os Estados Unidos é um país extremamente rico e que se ele quiser acabar com a sua desigualdade, ele tem dinheiro para isso. A minha pergunta é, fazendo um paralelo, o Brasil também não é um país pobre, né? E a desigualdade é enorme, está entre as 10 economias. Se o Brasil tivesse boa vontade política econômica, para também acabar com a sua desigualdade, né? Dado também que o Brasil tem uma população menor que a dos Estados Unidos e tudo.
ele também conseguiria fazer, se quisesse fazer, né, quisesse tomar essa atitude política, econômica, de acabar com a desigualdade no Brasil? A minha dúvida é fazer esse paralelo dos Estados Unidos e Brasil, sabendo que, lógico, os Estados Unidos é bem mais rico, mas a população de lá também é bem maior, tá bom? Muito obrigada, tá? Tchau. Bem, Vanessa de Belo Horizonte. Vanessa, tudo depende de vontade política, né? Só que vontade política depende de politização da população como um todo, né? Então, quem trabalha contra a politização, falando mal de político, que não existe, como eu sempre digo, não existe caminho fora da política. Então, o caminho é a politização. Quanto mais politizados nós formos, a população como um todo, melhores políticos nós teremos, né? Então, quem quer dominar o sistema com objetivos escusos, ele faz o quê? Uma despolitização. Por quê? Quanto menos politizada a população, mais fácil eu tomar o sistema político para mim. Tá? Quanto mais politizado nós formos, toda a população for mais politizada, a gente vai ter políticos melhores, a gente vai eleger políticos melhores. Tá? Então não existe caminho fora da política. Então, é uma vontade política, acabar com a desigualdade é uma vontade política, só que nós temos que assumir a responsabilidade de cada um, né? Nós, enquanto sociedade, enquanto a população como toda, temos que nos politizar, porque a gente tem que assumir esse papel na política, de eleger políticos melhores, né? E, então, tendo políticos melhores, basta uma vontade política, né, desses políticos de resolver o problema da desigualdade. Os Estados Unidos pode acabar, o Brasil pode acabar com a desigualdade, mas como eu disse, é uma vontade política, a gente precisa ter vontade política e essa vontade política virar realidade, depende da sociedade como um todo, tá? Não tem essa vontade política porque a maioria dos políticos que estão lá não são políticos, são exatamente as pessoas que demonizam a política e tomaram conta do sistema. Então, quanto mais politizado os nossos políticos, aí é um projeto de país, um projeto de nação que a gente tem que implementar, melhorar a nossa economia, estruturalmente toda a nossa economia, ter um projeto de nação, ter aquilo que eu falei na resposta passada, é a gente crescer a nossa indústria, investir em ciência e tecnologia, investir em educação, irmos para a fronteira tecnológica, melhorarmos a produtividade da nossa economia como um todo, né? A produtividade dos nossos trabalhadores depende de existir oportunidade na economia, como eu disse. E aí, com uma economia mais forte, uma economia mais pujante, crescente, você consegue ter cada vez mais riqueza e distribuir cada vez mais. E aí, mudar o sistema, mudar o modelo econômico, né? A gente está no modelo econômico que é concentrador de riqueza. Cada vez se concentra mais riqueza, cada vez você tem mais riqueza que é produzida, fica cada vez mais concentrada na menor parte da população, e cada vez menos riqueza é distribuída para o restante da população. Então a gente tem esse grande problema que o nosso modelo econômico hoje privilegia só 1% da população. Os outros 99% é a classe trabalhadora, é a força de trabalho que está lá, que gera, que produz a riqueza, mas fica com muito pouco dela, se não quase nada, né? A riqueza que ele produz fica somente o suficiente para ele subsistir, né? Para ele malemar se alimentar. Então, como é que as classes trabalhadoras conseguem acumular riqueza se aquilo que ele ganha de remuneração da sua força de trabalho não dá nem para comer direito, né? Nem para fazer as 5 refeições por dia, além de ter que pagar todas as contas, aluguel, água, luz, telefone, transporte, lazer, cultura, arte, tudo isso faz parte da nossa vida, né? Todos temos que ter, né? Ter acesso a tudo isso. Que a gente tá tão assim na subsistência que a gente às vezes fala só que, sei lá, a classe trabalhadora precisaria ter só dinheiro para sobreviver e pagar as contas. Não, todo ser humano precisa, além dessa sobrevivência, ele precisa ter remuneração suficiente para investir na sua própria educação, para investir no seu lazer, para investir em cultura, investir em arte. Isso faz parte também do enriquecimento humano. E até para você ter uma visão melhor de mundo, você precisa ter acesso a tudo isso, né? Mas como essa riqueza que é produzida, ela vai toda para as classes dominantes, né, para as elites econômicas, você está cada vez concentrando mais riqueza e tirando essa possibilidade da classe trabalhadora de ter acesso a tudo isso, de tão atrasada a gente está e não tem acesso nem à subsistência básica, né? Então,
vontade política. Se tiver vontade política, como eu disse, tem todos esses pressupostos para a gente ter políticos com vontade política de fazer essa mudança e distribuir melhor a riqueza que é criada por todos nós. Quem cria riqueza somos todos nós. A classe trabalhadora, 90% da população é que está criando a riqueza. Só que essa riqueza que 90% da população é criada, ela se concentra na mão lá dos 1% mais rico lá em cima. E esse modelo tem que mudar. Esse modelo é insustentável. Ok, pessoal? Esse episódio fica por aqui. Eu espero que vocês tenham apreciado. Não deixe de fazer os comentários aqui abaixo sobre o episódio, sobre os assuntos, sobre aquilo que eu comentei no início, que vocês acharam desse cenário aqui, ficou muito feio, muito pobre, ou se essa, digamos assim, sem muita informação aqui no cenário é melhor. Vocês, por gentileza, colaborem comigo e comentem aqui embaixo. Ok? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando, de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. E caso você goste, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.